E se eu te dissesse que as pirâmides do Egito ainda escondem segredos que nem a ciência moderna conseguiu explicar? Estruturas gigantescas erguidas há mais de 4.500 anos, com pedras de toneladas encaixadas de forma tão precisa que até hoje parecem indestrutíveis. Como um povo da antiguidade, sem máquinas modernas, foi capaz de realizar um feito tão impressionante? Hoje você vai descobrir os mistérios ocultos das pirâmides e o segredo perdido que a história nunca contou por completo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir desafia a lógica, a engenharia e até a imaginação. Você está no Ecos da História, onde curiosidades escondidas do passado ganham vida diante dos seus olhos. A Grande Pirâmide de Gizé continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Imagine um monumento formado por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um encaixado com precisão impressionante. Alguns desses blocos pesam mais do que caminhões modernos. Como um povo antigo conseguiu tamanha façanha sem guindastes ou máquinas de corte? Essa é a primeira pergunta que desafia nossa lógica. Os estudiosos acreditam que canais do Rio Nilo foram usados para transportar os blocos. Mas pense comigo, mesmo com barcos, como arrastar uma pedra de 16 toneladas por quilômetros de areia e ainda posicioná-la perfeitamente? Essa cena, só de imaginar, já parece impossível. Então, será que há uma parte dessa história que não conhecemos? Será que o segredo da construção se perdeu no tempo? Agora eu pergunto a você, acredita que o ser humano, há milhares de anos, tinha uma inteligência capaz de superar até a nossa tecnologia atual? É impressionante pensar que, com ferramentas simples, eles criaram algo que ainda resiste ao tempo e aos terremotos. Mas será que tudo foi mesmo tão simples assim? Ou existe uma resposta que ninguém ousou contar até hoje? A perfeição dos encaixes deixa engenheiros modernos sem palavras. Não há cimento, não há cola, e ainda assim, os blocos permanecem firmes há mais de 45 séculos. Você já se perguntou como é possível algo tão antigo ser mais resistente do que muitos prédios de hoje? Se até arranha-céus modernos desabam com o tempo, por que as pirâmides não? Talvez esse seja o verdadeiro mistério. Alguns acreditam que rampas gigantes foram usadas para erguer os blocos. Mas pense, rampas desse tamanho exigiriam mais pedras e mais esforço do que a própria pirâmide. Isso faria sentido? Não parece contraditório que a solução seja mais complicada do que o próprio problema? Talvez essa teoria não explique tudo. O que você acha? Outros sugerem que alavancas e roldanas ajudaram os trabalhadores. Mas será que essas técnicas dariam conta de levantar blocos tão pesados, repetidas vezes, até formar uma estrutura de 146 metros de altura? Aqui entra o suspense. E se os egípcios dominassem segredos de física e engenharia que nós esquecemos? Será que subestimamos esse conhecimento perdido? Agora imagine estar diante daquela obra no momento em que foi erguida. Milhares de pessoas, poeira, cantos, força bruta e talvez uma organização que parecia impossível para aquela época. Você consegue visualizar essa cena? Não é apenas uma construção. É quase como se fosse um milagre da engenharia antiga. E é isso que fascina até hoje. Mas aqui vai uma provocação. Será que foi apenas trabalho humano? Ou havia algum método ainda desconhecido? Algo que não encontramos em livros, mas que pode estar escondido nos corredores secretos da pirâmide? Essa dúvida mantém viva a chama da curiosidade. Afinal, quando a lógica não explica, o mistério cresce ainda mais. E eu volto a perguntar a você que está assistindo, será que as pirâmides foram apenas obras mortais? Ou guardam um segredo que transcende a nossa compreensão? Pense bem. Se até hoje não conseguimos replicar esse feito com a mesma perfeição, talvez estejamos diante de um conhecimento realmente perdido, um segredo que nunca foi revelado. É por isso que o enigma da construção continua tão instigante. Mais do que pedras empilhadas, as pirâmides representam um desafio à nossa própria história. Cada bloco colocado lá parece gritar uma mensagem que ainda não deciframos.
Será que teremos coragem de buscar essa resposta? Ou será que esse será para sempre o segredo perdido das pirâmides do Egito? Em 2017, a ciência fez uma descoberta que parecia saída de um filme de aventura. Usando tecnologia de raios cósmicos, pesquisadores identificaram câmaras escondidas dentro da Grande Pirâmide. Salas misteriosas que, por milhares de anos, permaneceram invisíveis ao olhar humano. Essa revelação abriu ainda mais perguntas do que respostas. Afinal, o que os egípcios queriam esconder? Essas câmaras não aparecem em nenhum registro histórico conhecido. São vazios ocultos que desafiam até os melhores especialistas. Mas será que estão realmente vazias? Ou poderiam abrigar algo tão valioso que precisou ser escondido por milênios? Pense nisso. Se já encontramos tesouros incríveis em tumbas comuns, o que pode estar guardado dentro da maior pirâmide de todas? Corredores secretos também foram detectados, alguns levando a direções ainda inexploradas. Imagine caminhar por um desses túneis, sabendo que ninguém antes de você esteve ali por mais de 4.000 anos. Que sensação seria essa? Você teria coragem de entrar em um corredor desconhecido, sabendo que ele pode guardar o maior segredo do Egito? A pergunta inevitável surge: por que essas salas foram criadas e depois seladas? Seriam depósitos de objetos sagrados? Ou talvez passagens que só sacerdotes conheciam? É possível até que tenham servido para cerimônias que perderam o significado com o tempo. Mas e se o propósito for muito maior do que podemos imaginar? Alguns arqueólogos acreditam que esses espaços foram apenas partes estruturais, projetadas para aliviar o peso da pirâmide. Mas será que é só isso mesmo? Você acredita que uma civilização tão precisa faria câmaras secretas apenas para engenharia? Ou será que essa é uma explicação conveniente para algo que ainda não sabemos? E se ali dentro estiver a chave para compreender todo o enigma das pirâmides? Pense na possibilidade: textos sagrados ainda não descobertos, artefatos de poder ou talvez registros de um conhecimento que mudaria a história da humanidade. Você acredita que um segredo assim poderia ter sido protegido por milhares de anos, esperando ser revelado no momento certo? A ciência moderna hesita em abrir essas câmaras. O medo de destruir algo valioso faz com que o mistério permaneça fechado. Mas quanto mais o tempo passa, maior fica a curiosidade. Você acha que deveríamos arriscar e abrir, custe o que custar? Ou o segredo deve permanecer guardado, como se os antigos tivessem deixado um aviso silencioso? Agora imagine o impacto. Se amanhã fosse anunciada a descoberta de documentos secretos dentro da pirâmide, como isso mudaria a visão que temos da história? Você acredita que poderíamos descobrir que a civilização egípcia era ainda mais avançada do que pensamos? Ou que guardavam conhecimentos que poderiam transformar até a nossa vida atual? Cada corredor oculto parece chamar por nós, como se fosse uma voz do passado dizendo: venha descobrir, mas esteja preparado para o que vai encontrar. Essa ideia, por si só, já desperta arrepios. O que você acha que está escondido lá dentro? Responda nos comentários. Você arriscaria abrir o coração secreto da pirâmide? E é aqui que o mistério cresce ainda mais. Porque quando olhamos para o interior da Grande Pirâmide, não vemos apenas pedras, mas perguntas não respondidas. Salas que ninguém explorou, passagens que ninguém atravessou e segredos que podem mudar tudo o que sabemos. E talvez, justamente aí, esteja o verdadeiro segredo perdido das pirâmides do Egito. A precisão das pirâmides é algo que deixa qualquer estudioso em silêncio. Elas estão alinhadas com as estrelas da constelação de Órion, como se fossem um reflexo do céu na Terra. Além disso, seguem os pontos cardeais com uma exatidão quase perfeita. Você já parou para pensar como isso foi possível há mais de 4.500 anos? Essa pergunta é o que mantém o mistério vivo. Engenheiros modernos afirmam que reproduzir tal feito seria difícil até hoje. Satélites, computadores e ferramentas de alta tecnologia seriam necessários para alcançar tamanha perfeição.
Mas como explicar que um povo antigo, com instrumentos aparentemente rudimentares, conseguiu resultados tão exatos? Será que sabemos menos sobre o passado do que imaginamos? Os egípcios não apenas ergueram pedras, eles ergueram um calendário eterno, gravado em rocha, que dialoga com o céu. O que significava esse alinhamento? Seria apenas devoção religiosa, ou um código astronômico escondido, destinado a atravessar os séculos? Eu pergunto a você, acredita que a posição das pirâmides foi pensada para enviar uma mensagem ao futuro? Essa ligação com as estrelas desperta a imaginação de muitos pesquisadores. Alguns veem nisso apenas uma demonstração de conhecimento matemático. Outros acreditam que havia algo muito além, um entendimento profundo da relação entre céu e terra. Qual dessas ideias parece mais convincente para você? Pode ser que ambas estejam certas ao mesmo tempo. A cada medição feita, a precisão impressiona ainda mais. O desvio em relação ao norte verdadeiro é de apenas frações de grau. Como um povo sem bússolas ou satélites conseguiu tamanha exatidão? Você acredita que isso foi apenas sorte? Ou será que havia instrumentos secretos, hoje perdidos, que garantiam essa perfeição? Alguns especialistas falam em observação paciente, feita por gerações inteiras. Mas pense comigo, quantos séculos seriam necessários para calcular posições celestes com tanta exatidão? Não parece lógico imaginar que tinham uma metodologia muito mais avançada do que acreditamos. Será que esse é mais um fragmento do segredo perdido das pirâmides? Agora imagine a cena. Sacerdotes olhando para o céu noturno, marcando cada movimento das estrelas, até que a Terra e o cosmos estivessem em harmonia. Essa imagem não é apenas poética, é um lembrete de como os egípcios enxergavam a vida. Para eles, tudo estava conectado. Você também sente essa conexão ao olhar para o céu. Alguns acreditam que o alinhamento era um mapa estelar, uma forma de eternizar sua ligação com o universo. Outros defendem que tinha um propósito prático, talvez energético ou espiritual. Qual dessas hipóteses faz mais sentido para você? Ou será que existe uma terceira explicação ainda não revelada? Esse nível de conhecimento nos obriga a repensar a história. Será que subestimamos a genialidade desse povo? Se eles foram capazes de tal perfeição, o que mais poderiam ter descoberto e perdido com o tempo? A verdade é que quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. E cada pergunta mantém viva a chama da curiosidade. É por isso que a precisão das pirâmides vai além da construção. Ela nos lembra de que talvez ainda não compreendamos a totalidade da inteligência humana no passado. O segredo não está apenas nas pedras, mas na mente que as posicionou. E talvez, nesse ponto, resida mais uma peça do segredo perdido das pirâmides do Egito. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. E eu quero saber de você, qual parte dessa história mais te surpreendeu até agora? A precisão da construção, as câmaras misteriosas ou o alinhamento cósmico das pirâmides? Deixe seu comentário, porque sua opinião pode aparecer em um próximo vídeo. Agora vem o detalhe mais impactante desta história. Um ponto que divide opiniões entre cientistas e pesquisadores, mas que desperta a imaginação de milhões de pessoas no mundo inteiro. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides não eram apenas tumbas majestosas. Elas poderiam ter uma função muito mais surpreendente. Talvez tenham sido criadas como verdadeiras máquinas energéticas. Imagine por um instante um monumento gigantesco, feito de pedra e geometria precisa, servindo não apenas como símbolo de poder, mas como um instrumento capaz de manipular forças invisíveis. Seus corredores estreitos, suas câmaras internas e o material escolhido não seriam aleatórios. Seriam parte de um projeto maior capaz de canalizar energia da Terra e até mesmo do cosmos. O que você pensaria se disséssemos que cada detalhe da pirâmide foi calculado com um propósito energético? Os ângulos, o formato triangular, a posição em relação às estrelas.
Nada estaria ali por acaso. Isso significa que as pirâmides poderiam ser muito mais do que monumentos. Elas poderiam ser tecnologia antiga, escondida à vista de todos. Essa hipótese, embora não reconhecida oficialmente pela ciência, mantém viva uma dúvida poderosa. Será que os antigos egípcios tinham acesso a conhecimentos sobre energia que nós perdemos ao longo dos séculos? É possível que soubessem lidar com forças naturais que hoje apenas começamos a entender? Essa ideia nos obriga a repensar toda a história. Muitos estudiosos modernos afirmam que as pirâmides estão alinhadas de maneira tão precisa que funcionariam como receptores ou transmissores. Elas poderiam captar energia da Terra, canalizá-la pelos corredores e refletir sua força para o céu. Você consegue imaginar o impacto de uma descoberta assim para o mundo de hoje? E aqui surge uma questão direta para você. Acredita que o passado pode esconder tecnologias que mudariam a vida moderna? Se sim, porque nunca aprendemos isso nos livros. Será que alguém, em algum ponto da história, quis apagar esse conhecimento? Ou será que ele simplesmente se perdeu no tempo, como areia levada pelo vento? O fascinante é que a escolha dos materiais parece reforçar essa teoria. Granito, calcário e basalto têm propriedades específicas de condução. Não seria coincidência que justamente essas pedras tenham sido usadas em pontos estratégicos da pirâmide. Isso nos leva a pensar que havia uma intenção oculta, um segredo enterrado sob toneladas de pedra. Mas se tudo isso fosse verdade, para que serviriam essas máquinas energéticas? Alguns dizem que poderiam gerar eletricidade primitiva. Outros acreditam que serviam como centros de cura, usando vibrações e ressonâncias. E há ainda quem defenda que eram portais espirituais, conectando a Terra às estrelas. Qual dessas versões faz mais sentido para você? A cada nova hipótese, a curiosidade cresce. O que aconteceria se amanhã cientistas confirmassem que as pirâmides funcionavam como enormes antenas? Você acredita que essa revelação abalaria nossa visão da história? Ou acha que muitos tentariam negar para não reescrever tudo o que já foi ensinado nas escolas? Agora imagine o impacto cultural disso. As pirâmides deixariam de ser apenas símbolos do Egito Antigo e se tornariam símbolos de uma ciência esquecida. Um lembrete de que talvez não sejamos tão avançados quanto pensamos. Essa ideia pode ser desconfortável, mas também é inspiradora. Afinal, ela mostra que o passado pode ter muito a ensinar. Seus corredores internos poderiam não ser apenas passagens, mas condutores. O design de suas câmaras poderia ter sido calculado para amplificar sons, vibrações ou até ondas eletromagnéticas. Você já sentiu arrepio só de pensar nisso? Talvez os antigos egípcios dominassem uma ciência que unia o espiritual ao físico de forma extraordinária. E aqui vem outra pergunta. Será que ainda existem segredos escondidos dentro das pirâmides, esperando para serem descobertos? Você acredita que novas explorações poderão revelar provas dessa função energética? Ou acha que os mistérios estão destinados a permanecer fechados como um enigma eterno? Alguns defensores da teoria energética apontam para a forma da pirâmide. Esse formato, segundo eles, concentra e projeta energia de forma natural. Tanto que hoje, em pequenas experiências, pirâmides em miniatura já foram usadas para conservar alimentos ou aumentar a vitalidade da água. Se isso funciona em escala pequena, imagine em escala monumental. Mas talvez a questão mais intrigante seja esta. E se as pirâmides não foram construídas para os mortos, mas para os vivos? E se sua verdadeira função fosse proteger, curar ou fortalecer a sociedade? Essa ideia desafia tudo o que aprendemos sobre o Egito Antigo, mas também abre uma porta para uma nova forma de ver a história. Agora eu quero ouvir você. Acredita que os antigos egípcios sabiam algo que nós esquecemos? É possível que possuíssem um conhecimento tão avançado que até hoje não conseguimos compreender? Responda nos comentários, porque sua opinião
pode revelar diferentes perspectivas sobre esse mistério. Pense também no simbolismo disso. Se as pirâmides realmente canalizavam energia, significa que eram pontes entre o humano e o divino, lugares onde o céu e a terra se encontravam. Isso não é apenas engenharia, é filosofia em pedra. Você já tinha pensado nessa possibilidade antes? Muitos arqueólogos rejeitam essa visão, dizendo que não há provas concretas. Mas será que o silêncio não é também parte do mistério? Afinal, quantas descobertas importantes na história começaram como hipóteses desacreditadas? Talvez estejamos diante de mais uma verdade que só será aceita no futuro. E se o verdadeiro segredo das pirâmides não for como foram construídas, mas para quê? Essa pergunta simples muda tudo. Talvez o objetivo tenha sido tão grandioso que ainda não estamos prontos para entender. Você já se perguntou se a humanidade realmente conhece toda a sua própria história? As câmaras seladas, os corredores ocultos e os alinhamentos celestes parecem formar um quebra-cabeça. Cada peça conta uma parte da história, mas o quadro completo ainda está em sombras. Você acredita que um dia vamos juntar todas as peças? Ou esse será para sempre um mistério que desafia a lógica? Agora, imagine se essa tecnologia pudesse ser recuperada. Energias limpas, poderosas e gratuitas para o mundo inteiro. Um conhecimento capaz de transformar nossa sociedade. Você acredita que a humanidade está preparada para lidar com algo assim? Ou esse segredo, se revelado, poderia ser perigoso demais? É nesse ponto que o fascínio aumenta. Porque quanto mais tentamos explicar, mais o enigma cresce. O segredo perdido das pirâmides não está apenas nas pedras, mas no silêncio que elas guardam. Um silêncio que ecoa como um convite para continuarmos buscando respostas. Muitos visitantes das pirâmides relatam sensações estranhas. Alguns falam em paz profunda, outros em energia vibrante. Coincidência? Sugestão? Ou sinais de que há algo realmente diferente ali? Você já parou para pensar que a experiência dentro de uma pirâmide pode ser tão poderosa quanto o mistério que ela representa? Os antigos chamavam o Egito de Terra Negra, a terra do renascimento. Talvez as pirâmides fossem, acima de tudo, símbolos de renovação e energia vital. Elas não apenas guardavam corpos, mas mantinham viva a ideia de imortalidade. Você acredita que esse era o verdadeiro propósito oculto? Cada detalhe nos leva a pensar que as pirâmides não são apenas estruturas de pedra. São mensagens deixadas para nós, em uma linguagem que ainda não conseguimos decifrar. Uma linguagem de energia, geometria e espiritualidade. Talvez estejamos apenas no início dessa tradução, e quanto mais pensamos nisso, mais percebemos que não estamos falando apenas do Egito. Estamos falando da própria humanidade, das perguntas que atravessam gerações. Quem somos? De onde viemos? O que podemos alcançar se unirmos ciência e espiritualidade? As pirâmides parecem guardar essas respostas. Agora imagine a cena. Arqueólogos finalmente abrindo uma câmara secreta e encontrando provas de um conhecimento energético perdido. Como isso mudaria o mundo? Você acredita que governos e instituições aceitariam essa revelação? Ou tentariam escondê-la para manter o poder como está hoje? Essa incerteza é o que mantém o fascínio vivo. Porque enquanto não temos todas as respostas, as pirâmides continuam sendo um espelho do nosso próprio desconhecimento. Elas nos lembram de que ainda há muito a descobrir. E talvez no fundo seja isso que as torna tão eternas. Então eu pergunto diretamente a você, qual é a sua teoria? As pirâmides eram túmulos, símbolos de poder ou máquinas energéticas conectadas ao universo? Sua resposta pode ser tão valiosa quanto qualquer estudo, porque é a soma das visões que mantém esse mistério aceso. O segredo perdido das pirâmides pode não estar em documentos ou provas físicas. Pode estar no impacto que elas causam em cada um de nós. Elas despertam a curiosidade, a imaginação e a coragem de questionar. E isso por si só já é uma energia poderosa que atravessa gerações. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: as pirâmides continuam nos desafiando.
Continuam nos provocando a buscar mais, a olhar além do óbvio. Porque talvez, no final, o maior segredo não esteja no Egito, mas dentro de nós mesmos. E assim, essa história se revela. Não basta perguntar como foram construídas. Precisamos perguntar por que foram erguidas. Porque talvez a resposta esteja além da pedra, além da história, além do tempo. Talvez o verdadeiro segredo seja o elo perdido entre a humanidade e o universo. E se essa história te surpreendeu, espere até descobrir o que revelamos no próximo vídeo. Não perca! Porque na história sempre existe algo escondido além do que os livros contam.